Boa tarde a todos que estão escutando essa mensagem de Deus. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, né? Creio que o Senhor quer falar ao teu coração a mensagem do céu. Amém? Glória a Deus. Quando o Senhor dá uma direção a nós, é porque tem pessoas esperando respostas. Muitas vezes nós, nos ajoelhamos diante de Deus e esperamos uma resposta de Deus, né? Esperamos uma resposta do Senhor. E hoje é dia de respostas do trono de Deus para o teu coração. Amém? Então, a Bíblia diz, Quem me busca, me acha. O clamor, quando a gente clama a Deus, Ele inclina os nossos ouvidos. Não é verdade? Então, as respostas para nós é a palavra de Deus. É o caminho, é o Senhor. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a saída, Ele é a solução. Então, quando a gente se prostra diante disso, reconhecendo que Ele sim tem a resposta para nós, com certeza Ele nos dará. Amém? Hoje o Senhor me deu uma frase. Quanto maior a pressão, maior a vitória. Aleluia. E hoje o Senhor me lembrou da história de Jó, através desta mensagem, Jó era um homem íntegro, um homem reto. Ele era um homem íntegro diante de Deus, ele andava conforme o caminho do Senhor, mas ele não conhecia Deus em intimidade. Muitas das vezes a gente é temente a Deus, A gente busca fazer a vontade do Senhor, a gente busca honrar o Senhor em tudo, Deixar Deus como governador de todas as áreas de nossa vida, porém muitas vezes nós não conhecemos Deus em intimidade, não é verdade? E o Senhor, Ele quer que nós possamos entrar nessa dimensão espiritual, conhecendo Deus em intimidade. Porque aquela mulher do fluxo de sangue, ela escutou falar de Jesus. Porém, que quando ela foi atrás de Jesus, que tocou na orla de Jesus, ela foi curada. E ela não só escutou mais falar de Jesus, ela provou verdadeiramente quem era Jesus na vida dela. Amém, gente? Então, muitas vezes o Senhor está ali, disponível em todos os momentos para nós, esperando a gente, pegar esse GPS, Porque um GPS, ele diz para onde você vai, o que é que você... para a direção certa para a sua vida, Para onde você quer ir, ele dá a direção, o caminho certo. Jesus é o nosso GPS. Jesus, ele vai dizer o caminho certo para nós. Amém? Jó, ele passou uma situação muito difícil, onde ele era um homem muito íntegro, reto, era um homem mais rico da região, Porém, ele perdeu tudo. Satanás é muito astuto. A Bíblia diz lá em Jó 3:25. Deixa eu ler para vocês. Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. O que aconteceu na vida de José, ele pensava tanto, Ele analisava tanto a parte negativa que sobreveio sobre a vida dele justamente o que ele estava pensando. Não é verdade? E muitas das vezes as pessoas dizem, Deus deu, Deus tomou. Deus não toma nada de ninguém. Amém? O que Deus dá, está dado. Porém que a gente pode sim fazer com que nós perdamos o que vem de Deus para nossas mãos. Jó era um homem íntegro, um homem correto, um homem temente. Porém a Bíblia diz que sobreveio sobre a vida dele aquilo que ele pensava. O que ele pensava, Satanás veio, falar com Jesus, com o próprio Deus, aliás, com Deus. Ele é a pessoa que ele é diante de ti, porque ele tem tudo. Eu posso fazer isso. E quando ele falou isso, o Senhor conhece o nosso interior, o nosso coração, não é verdade? A Bíblia diz lá em 1 Samuel que quando o Senhor mandou Samuel ungir Davi para ser rei, ele mandou ir na casa Samuel vai na casa de Jessé, do pai de Davi, e você vai ungir uma pessoa. Ele não disse quem era. Quando ele chegou lá, ele achava que era o primogênito de Jessé, porque naquele tempo o que era que acontecia? Primeiramente começava pelos mais velhos. Mas Deus, ele confunde a lógica humana. E o Senhor disse a Samuel, Samuel, não olha o que está fora. Você, homem, olha o que está fora, eu olho o que está dentro.
Então o Senhor conhecia o coração de Jó. Ele sabia que ele era um homem temente, independente do que fosse. E ele sabia que ele era um homem temente a ele, não pelo que ele tinha, mas porque o Senhor era na vida dele. Amém? E o Senhor permitiu. Muitas situações é permitida, amados, na nossa vida, né? Porque o Senhor, ele sabe como fazer. Não que seja a vontade de Deus, mas é uma permissão do Senhor acontecer. O Senhor permitiu na vida de Jó acontecer aquilo. Mas o Senhor conhecia o coração íntegro de Jó. Amém? Então o que é que aconteceu? Jó perdeu tudo que ele tinha. Perdeu casa, perdeu filhos, perdeu dinheiro, perdeu amigos. Mas olha o que a Bíblia diz, já no finalzinho de Jó. Jó 42. Amém? Eu vou ler o início. O que aconteceu depois disso tudo e o porquê, né? O que foi que Deus fez logo depois. Amém? Diante disso tudo, dessa circunstância, né? A pressão era grande na vida de Jó. Por mais que a pressão seja grandiosa, eu vou te dizer, amados, tá? A pressão tá grande na tua vida, é porque a tua vitória é maior do que a pressão. Amém? Então essa é a palavra de Deus para o teu coração. Quanto maior a pressão, maior será a tua vitória. Amém? Porque aonde Satanás te aflige, é onde Deus vai te honrar em dupla honra. Honra, sabe? E ali a pressão era grande, que Jó chegou a coçar suas feridas com um caco de telha. Então a pressão era grande na vida de Jó. Quantas vezes a nossa vida nós não passamos por uma pressão tão grande que a gente pensa que vai morrer, que vai desfalecer, que não vai resistir, não é verdade? Foi desse jeito na vida de Jó. Até a esposa, né, foi contra Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó, ele se posicionou, ele sabia quem Deus era na vida dele. Ele só precisava conhecer mais, em profundidade e intimidade, esse Deus. E aquela condição que ele se encontrava permitiu ele chegar a esse nível espiritual que Deus, ele queria que ele conhecesse ele. Deus queria se mostrar na vida de Jó. Amém? E o que é que aconteceu? Eu vou ler um pouquinho de Jó 42 para vocês. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha o que é que Jó disse a Deus. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia! Sabe que aquela situação que se levantou diante de Jó, ele aprendeu a entender quem era Deus na vida dele, quem verdadeiramente Deus era. E ele diz, eu te conhecia, tudo que ele pensava. Ele achava que era demais para ele, né? Ele pensava em coisas ruins que terminou procedendo sobre a vida dele, mas também ele pensava em coisas boas que ele achava que era impossível acontecer na vida dele. Mas Deus, ele diz logo depois, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E mais na frente um pouquinho, lá em Jó 42:10, Deus diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Aleluia! Sabe, amados, quanto maior a pressão, maior será a vitória na tua vida. Aonde Satanás queria te envergonhar, queria te afligir, queria te dizer que você é um derrotado, Deus está te dizendo hoje, te dará dupla honra, tudo em dobro. Mas aqui há uma condição. Jó, ele se posicionou, ele não olhou e nem deu ouvidos para seus amigos, nem para a condição, para o que ele via, nem para o que ele escutava,
nem para os seus da sua casa, ele apenas focou somente em Deus. E ele decidiu que ia orar por aqueles que estavam perseguindo ele, porque naquela condição que ele se encontrava, ele tinha perdido o status, dinheiro, que ele era o mais rico da região, amém? Então ele fez o quê? Ele foi orar, gente, ele não foi amaldiçoar. Teve momentos realmente que Jó, né, se afligiu, se angustiou, se entristeceu, porque nós somos, né, seres, temos um corpo, uma carne e um espírito, mas deixa eu te dizer, ele preferiu ficar com a voz de Deus, com aquele que ele servia, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então ele falou aqui que aquela condição ele não conhecia, ele achava que conhecia Deus. Ele era um homem íntegro, reto, tudo ele lançava diante de Deus, tudo ele colocava Deus em primeiro lugar. Porém, a Bíblia diz, né, que ele passou muitas situações. Às vezes a gente acha que uma pessoa de Deus, por estar passando algo, né, que se levanta diante da vida dele, é porque está no pecado. O pecado, gente, uma situação difícil vem na vida de um crente, aliás, de um cristão, porque crente até o cão não é verdade? De um cristão que serve a Deus, como também vem na vida de uma pessoa que não serve a Deus, que não é temente ao Senhor. Porém, que as coisas vão andar diferente, as coisas vão agir, o final de tudo, sabe, vai ser totalmente diferente, amém? O final de uma grande tribulação é dupla honra. E aqui Deus quer dizer a ti, aonde mais Satanás te afligiu, achando que tu não ia conseguir, que tu ia desistir, hoje o Senhor está te dizendo, te darei dupla honra. Te darei dupla honra, porque tu vai chegar na vitória. Amém? Fica com essa palavra de Deus ao teu coração. Quanto maior a pressão, maior será a vitória na tua vida. Amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso, viu? Deus é o Deus que honra os seus filhos. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, amados, vai impedir o agir de Deus na tua vida, nem na minha. Basta estar no caminho correto e na posição certa, que o mais ele fará. Deus, ele faz infinitamente mais do que você pode imaginar. Porque aqui ele disse que achava que todos os planos de Deus eram demais para ele. Amém? Mas o Senhor nos assegura na palavra dele que ele é o Deus que faz mais, não o Deus que faz menos. Deus é Deus que faz mais. E assim aconteceu na vida de Jó. Amém? Deus, ele deu dupla honra. Deus, ele deu em dobro. A Bíblia diz e é clara, em dobro. Tudo que ele tinha, o Senhor deu em dobro. Deus te dará em dobro tudo que foi perdido, tudo que foi tirado, tudo que Satanás tirou, sabe? Deus te dará em dobro. Amém? Continua, persevera, não para, porque a ordem de Deus é: eu te darei dupla honra. É um vale, eu te darei dupla honra. É um deserto que tu estás passando, eu te darei dupla honra. Porque o Senhor é contigo, amados. Amém? Fica com essa palavra que o próprio Espírito Santo de Deus me colocou hoje no meu coração. Amém? Deus é contigo. Abençoa outras vidas. Seja boca de Deus para o Senhor. Se foi direção de Deus, resposta de Deus para o teu coração, sabe? Compartilha com pessoas que estão precisando, amados. Tem muitas pessoas querendo, clamando, sabe? Desejando de Deus uma resposta do Senhor, se prostrando no seu quarto e clamando a Deus por uma resposta de Deus. E talvez seja você que vai direcionar essa palavra tão forte para essa pessoa, que vai levantar ela, que vai dar força a ela, porque a palavra de Deus dá força, refrigério e paz ao nosso coração. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus é contigo e lembre-se, Deus te dará dupla honra. Em tudo que Satanás te afligiu, Deus te dará dupla honra. Amém? Um cheiro e fica na paz do Senhor Jesus.